E aí, gente, boa noite, boa tarde para vocês, como é que estão as coisas aí? Eu hoje quero. Boa noite, Fernando, boa noite, pessoal que está chegando, né? Eu coloquei aí, é, logo fixado no canal, um vídeo que eu achei que é muito, mas muito bom e que vale a pena vocês verem, é de outro canal. É do canal de um padre amigo meu, José Carlos Pereira, o padre José Carlos. Ele é passionista, um bom teólogo, um cara muito ponderado, um cara muito tranquilo. E ele explica muito bem o que é a teologia da libertação. É um vídeo de 30 minutos, né? E se alguém quiser ver, acho que vale a pena. Mas enquanto vocês estão chegando, o pessoal está chegando, o Weiner chegou também, né? Boa tarde, Weiner, boa tarde, Fernando. Eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, vocês estão vendo que eu estou usando uma cruz. Eu, eu tenho alguma dificuldade de usar cruz. Primeiro porque, primeiro porque eu acho que eu não sou digno de usar a cruz. Eu acho que a gente precisaria ser mais cristão para poder usar a cruz, né? Em todo caso, essa cruz ficou um negócio meio estranho, porque eu fui almoçar na casa de uns amigos e ali tinha duas freiras, oblatas de Maria Imaculada, né? E aí eu comentei sobre essa cruz, falei, eu estava pensando em dar para uma pessoa e tudo tal. A irmã pegou, tirou do pescoço dela, que é a cruz da consagração dela, tirou do pescoço dela e me entregou, e me colocou no meu. E isso é uma coisa que freira não faz, porque é a cruz da sua consagração. Pra você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, por exemplo, eu estava conversando aqui com um padre amigo meu, logo que eu cheguei na França, e ele me disse, eu fui fazer uma caminhada, fazer um, uma marcha, aqui é muito comum fazer marcha, a gente faz procissão na América Latina, aqui eles fazem marcha, né? Então fui fazer uma marcha e aí quando cheguei na igreja lá para celebrar a missa, no final da marcha, com todo o povo e tudo tal, eu arrumei tudo e não tinha uma cruz na igreja. E aí a irmã veio dizer para mim, uma irmã beneditina que porta uma cruz grande, veio dizer para mim, padre, mas não tem cruz, o senhor não pode celebrar assim o altar sem nenhuma cruz. Não tem cruz na igreja, nada disso. Uma capela meio abandonada. E ele falou para a irmã, irmã, empreste a sua cruz então para eu colocar no altar para a gente poder celebrar a missa. Ela não emprestou não. Ficou celebrar a missa sem cruz na capela e porque ela não tirou do pescoço, né? É uma coisa que uma irmã não faz, é tirar a cruz da sua consagração. E aí, bom, como ela me entregou isso, eu acabei ficando. Agora tenho o, vamos dizer assim, o compromisso de rezar por essa congregação, por essa. É uma congregação aqui da França que trabalha com surdos, com cegos, é uma congregação que trabalha com deficientes, né? E que está com pouca vocação aqui na França e tal. Quem sabe se eles forem para o Brasil podia melhorar, mas as irmãs já estão meio velhinhas agora. De qualquer jeito, então, eu estou portando essa cruz, né? E queria agradecer vocês pela boa vontade que vocês estão tendo de se cotizar para, desculpe, e para pagar o Kelson, né? O Kelson está me ajudando a divulgar o canal e tal. O Kelson é o filho da Márcia, né, se eu não me engano, né, Márcia? E aí então ele tá começando a trabalhar para fazer publicidade, para pôr o canal para se mexer. Acho que está bem legal. Muito obrigado. Bom, falando essa história da cruz e falando dessa história
do Kelson, que ele está começando a fazer. Eu quero agradecer a Márcia, o Rafael, o Diácono Antônio, o Deus Ded, a Lenir, que já chegaram, o Giovanni, que já chegou. Boa noite e Deus abençoe todos vocês. Eu, antes de começar o vídeo hoje da Teologia da Libertação, eu queria comentar um comentário que fizeram no meu canal. E eu queria ler aqui para vocês. Aquele vídeo que eu fiz sobre a CNBB, né? Eu sabia que ia dar alguma reação. E aí alguém comentou embaixo do vídeo, o comentário é público, então não vou expor a pessoa, mas o comentário está lá, embaixo do vídeo. Diz assim: Padre, o senhor deveria ter vergonha de dizer essas coisas na internet. Que vergonha, se converta. O senhor ignora a verdade, tudo para limpar a cara da CNBB, que assumidamente espalha a agenda progressista de esquerda dentro da igreja. Não é à toa que o Centro Dom Bosco e o Padre Paulo Ricardo têm mais engajamento que o senhor. Eu não sei se o cara quis me ofender, se ele quis me provocar. Não parece que tenha ironia aqui nesse comentário. Mas eu respondi: olha, eu não estou competindo com ninguém, né? Apenas falo o que acredito e tenho fé. Já tive problemas pessoais com bispos, mas como eles são apóstolos de Jesus Cristo, não saio por aí dizendo mal deles. Deus te abençoe e te converta também. Se Ele nos der essa graça, quem sabe sejamos mais misericordiosos e menos acusadores, né? Eu fiz esse comentário e aí a pessoa respondeu dizendo: bispos e conferências episcopais são duas coisas diferentes, não seja desonesto. E aí eu comecei a rir, porque ou a pessoa não é analfabeto funcional, ou ela não sabe o que ela está falando. De qualquer jeito, eu escrevi: não estou sendo desonesto, pois a conferência episcopal, e aqui eu pus em caixa alta, é composta pelos mesmos bispos que são os sucessores dos apóstolos e hoje estão em número de mais de 5.000 no mundo, reunidos em, imagine, conferências episcopais nacionais. E no Brasil, ela se chama CNBB. Reze pela minha conversão, que eu rezarei pela sua. De novo, Deus nos abençoe e nos ajude a ser mais tolerantes entre nós. Caritas Christi urget nos, que é, em bom português, que o amor de Cristo nos impulsione, né? E para ajudar, eu coloquei uma notícia da Aleteia, que é uma agência de notícias católica e tradicional, né? Que fala quantos são os bispos, que estão divididos em quantas conferências e tal, né? Então, eu estou apenas dizendo isso para vocês, porque eu aprendi, depois de algum tempo, demorei um pouco para aprender, mas aprendi depois de algum tempo que quando a gente tem hater, é sinal que a gente está fazendo alguma coisa, né? É interessante porque eu comecei esse canal em 2012, 2016, eu acho que foi em 2016. Eu comecei o canal em 2016, né? O nome é, desde lá, Ser Cristão Hoje. E aí eu parei o canal, eu desabilitei o canal durante um tempo, durante vários anos, porque alguém tinha começado a me xingar. E eram pessoas que eu conhecia, inclusive, da mesma cidade. Aí quando eu fui para a Bienal do Livro, né? Quando eu fui para a Bienal do Livro, eu fui participar de uma palestra e aí descobri que se você não tiver hater na internet, você não está fazendo nenhum sucesso. E aí eu comecei a descobrir que, bom, ter hater não é tão ruim assim, né? Em todo caso, bom,
estamos crescendo. Já comecei até ter hater, o que é bem interessante. Nunca achei que eu ia falar isso, né? Nunca achei que eu ia falar isso. Bom, Giovanni, Márcia, Fernando, a Márcia Carlos perguntou sobre o Kelson, é filho da Kátia. Eu que falei errado aqui. Bom, em todo caso, Lenir, todo mundo que vocês chegaram agora, eu queria explicar um pouco sobre a questão da teologia da libertação. Porque a teologia da libertação virou mesmo para algumas pessoas hoje, no nosso século XXI, ela virou um pouco o homem do saco. Na minha época, né? Quando você queria assustar uma criança, você dizia assim, olha, entra para casa que senão o homem do saco te leva. A gente não sabia nem o que era isso, mas a gente via esses mendigos, esses moradores de rua, tudo, e o pessoal ficava, a gente que era criança, a gente ficava com medo de entrar para dentro da casa, né? Então, de fato, chamar hoje de comunista, teologia da libertação, de herege, virou um pouco o homem do saco, virou um pouco moda. Mas será que o pessoal sabe o que é a teologia da libertação? Então, eu quero falar um pouquinho, quero dar algumas dicas. Não vou fazer uma aula extensa de teologia da libertação, porque também não compensa. Se você quiser, eu coloquei o vídeo no começo, já do bate-papo. Tem ali o canal do Padre José Carlos Pereira e vale a pena, tá? É um vídeo que vale a pena ver. Então, eu peguei aqui um texto do Walter Altman. O Walter Altman foi meu professor no doutorado, né? É um cara extremamente bom, um cara inteligentíssimo. Foi presidente da Igreja Episcopal Luterana no Brasil, depois foi presidente do Conselho Mundial de Igrejas, né, que é a sede em Genebra, aqui próximo de Lyon, né, e foi meu professor de Paul Tillich. Ele deu aula para mim de Paul Tillich, tá? Mas a primeira aula que ele deu para mim, eu achei que ele era mais católico do que eu, porque ele começou a aula, ele usou a aula inteira para falar de João Paulo II, do encontro que ele teve com João Paulo II. Isso marcou a vida dele e ele usou a aula para falar bem. Desculpem. Para falar bem do João Paulo II. Na época eu achei que eu, como padre, era menos católico do que ele, que era pastor luterano, né? Professor de teologia, cara inteligentíssimo. Na época que eu fazia doutorado, ele me emprestou uma linha telefônica fixa, né, durante vários meses, né, mais de um ano, acho que 2 anos. E me emprestou que era da sogra dele, a sogra dele estava muito ruim no hospital e tal, e já tinha Alzheimer, então ele emprestou e não me alugou, não fez nada. Eu, durante mais de um ano, quase 2 anos, eu usei a linha telefônica dele sem pagar nada. O Walter Altman é uma pessoa inteligentíssima, gente boa, brasileiro, embora o nome Altman seja alemão, mas é um cara muito bom. Então eu peguei esse texto dele, peguei sobre teologia da libertação. Então ele vai fazendo alguns esclarecimentos. Eu queria seguir um pouquinho o texto, tá? Quando ele fala de teologia da libertação, ele diz, por exemplo, que ela nasce da experiência compartilhada no esforço em prol da abolição da atual situação de injustiça e da construção de uma sociedade diferente, mais livre e humana. O que quer dizer? Primeiro, a teologia da libertação não nasce da biblioteca. Essa é uma coisa tipicamente europeia. Na Europa, você vai ser teólogo, você estuda muito, você é rato de biblioteca
e você tem uma cultura enciclopédica sobre a sua área, e aí você publica. Tá? A teologia da libertação, ela não nasce a partir daí, do gosto que você tem por livros. Claro que todo mundo tem que ter gosto por livros, tá? Mas, vou colocar o nome do texto, Giovanni, para deixar. Mas ela nasce a partir da indignação ética. Ou seja, ela nasce a partir da injustiça. Por isso ela nasce na América Latina, não nasce na Europa. Né? Ela nasce de um cristão que está comprometido com Jesus Cristo, que pensa criticamente e que olha a injustiça e diz: isso não é possível. Então, a primeira faísca da teologia da libertação é o que a gente chama de indignação ética. Se você não tiver indignação ética, você não pode ser teólogo da libertação. Se você achar que está tudo bem o pobre morrer de fome, está tudo bem a criança não ser alfabetizada, está tudo bem a pessoa não ter hospital, está tudo bem a pessoa morar quase que dentro do lixo de uma favela que está do lado de um córrego podre de poluição, então você não pode ser teólogo da libertação. Por que é que essa teologia da libertação não nasce na Europa? Porque a Europa, há séculos, já mais de um século, resolveu o problema da pobreza. Entre eles, aqui na Europa, existe pobre? Claro que existe pobre. Mas não é essa exploração humana que nós temos na América Latina. Então, é um contexto muito diferente. Eu vou colocar aqui, tá? Eu peguei no Google Acadêmico. Então, você pode pegar, o artigo chama-se, eu vou colocar aqui, Altman, Walter, tá? Teologia da libertação. Você vai você vai olhar Teologia da Libertação, dá uma olhada no Google Acadêmico, você consegue pegar o texto. Vou colocar aqui próximo para você ver. Teologia da Libertação, Walter Altman. É um texto aqui embaixo, diz: o presente artigo foi escrito por solicitação da Revista Ecumênica Alemã concernente a problemas de desenvolvimento e participação das igrejas. Esperava-se uma sucinta, mais ampla informação quanto às origens. Então, ele foi publicado originalmente em alemão, tá? Bom, vamos lá. Então, a teologia da libertação nasce a partir da luta por uma sociedade mais justa. Claro, ela nasce de intelectuais também, né? Mas ela não nasce só de intelectuais, ela nasce das comunidades, ela nasce das pessoas que... Obrigado. Ela nasce das pessoas que se importam com os outros. Então é preciso você ter essa indignação ética. E é preciso você sofrer no seu coração o sofrimento do irmão. É o que a gente chama, em teologia, de misericórdia. Misericórdia é ter o coração, ter o cordis, coração, com os miseráveis. Miserabilis em latim, tá? Então, o diácono Antônio Lopes está dizendo aqui que ela é uma teologia contextual. Sim, ela é uma teologia contextual, mas eu vou falar isso mais tarde. Ela evolui, eu posso dizer que ela evolui para o que a gente chama hoje de teologia latino-americana, né? Ela começa, o nome começa a teologia da libertação. Mas por que ela começou? Nós temos 500 séculos de exploração, 500 anos de exploração
do povo, das pessoas aqui na América Latina, não só no Brasil, mas também nas Guianas, mas também na América Espanhola, né? Mas ela cresceu no solo latino-americano a partir da recepção do Concílio Vaticano II. Porque antes do Vaticano II, quase não era possível fazer outra teologia que não a europeia. Qualquer outra coisa que não fosse europeu seria herege. Não se podia pensar alguma outra coisa. Então veja, quando o Concílio Vaticano II deu vez e deu voz aos protagonismos, às coisas, aos jovens, às mulheres, aos grupos que pensavam a questão da injustiça, então a partir daí começa a brotar. Ela é uma planta que cresce em solo latino-americano, vamos dizer assim, tá? Bom, então as raízes dessa planta, chamada Teologia da Libertação, se encontrariam, segundo Walter Altman, no movimento continental de libertação, em face da situação insustentável de miséria, tá? E no conceito bíblico de libertação, ou seja, a partir do problema da libertação, a partir da nossa fé e a partir da leitura da Bíblia, nasce o que a gente começa a entender como reflexão a partir do ver, julgar e agir, daquele método da ação católica lá atrás, de 1942. Né? Então se começa a pensar algumas coisas. Existe antes, vamos dizer assim, no contexto, não no contexto católico, né? Mas sobretudo no contexto protestante, existem algumas coisas que já se pensavam, tá? Então, por exemplo, você tem a teoria do senhorio real de Cristo, do Karl Barth, que é da década de 50, antes do Concílio Vaticano II, tá? E você tem a teologia do Dietrich Bonhoeffer, que é feito também na década de 40, começo de 50, quando Bonhoeffer é assassinado no campo de concentração. Tá? Porque ele falava que o único Senhor só pode ser não o Hitler, mas o Cristo. Né? Então, e o pessoal, não se esqueça, na Alemanha fazia a saudação ao Hitler. Né? Heil Hitler, salve o Senhor, o Führer, né? O Hitler. E aí o Bonhoeffer dizia, não, o único senhorio é de Jesus Cristo. Bom, ele acabou pagando com a vida a partir da sua própria teologia. Então nós temos isso. Temos um pouco a teologia da esperança do Jürgen Moltmann, que é católico, vamos dizer assim. E temos, em 66, a Conferência Igreja e Sociedade em Genebra. Então, a partir de uma corrente protestante, de uma católica e do movimento ecumênico, vamos dizer assim, a teologia da libertação começa a se formar. Tá? E aqui, ela vai entrar no que a gente chama de teologia política. Tá? Ela não é uma teologia simplesmente que fale de sacramentos. Ela vai também falar de sacramento, mas ela está falando em primeiro lugar de injustiça. E está falando em primeiro lugar vendo a partir do livro do Êxodo. E a partir do livro do Êxodo, ela vai se motivando. Tá? A teologia da libertação deve, em primeiro lugar, ser entendida em seus próprios pressupostos. Evitar-se-á, assim, entendê-la e julgá-la como variante. Ou seja, ela não é uma variante das teologias europeias, mas ela é uma teologia com todos os seus direitos e todos os seus pés. Me dá uma licença só para pegar um papel e assoar o nariz. Um momento.
Desculpem, acho que eu preciso passar um aspirador nesse escritório e fazer alguma coisa. Deve ter sido alergia isso. Bom, então vamos lá. Não vamos desmerecer a teologia da libertação como sendo uma variante da Europa, tá? Tem alguns pés na Europa, é claro, porque todos os padres que foram estudar na Europa, foram e tal, mas ela parte a partir da necessidade e da recepção do Concílio Vaticano II aqui na América Latina. Tá? Bom, se fala muito, na teologia da libertação, se fala muito da questão da dependência econômica de continentes, de países e tal. Tá? Os países desenvolvidos, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, requerem subdesenvolvidos, ou seja, eles só são desenvolvidos porque antes eles exploraram os outros países que hoje são pobres. Então você pega, por exemplo, grande parte da riqueza do Brasil foi para Portugal, que estava devendo para a Inglaterra, para você ter uma ideia, ou muito foi diretamente para a Inglaterra. Então, o dinheiro do Brasil acabou indo parar e enriquecer a coroa da rainha. Né? Então, nós temos. Só existem países ricos porque existem países explorados, existem países pobres. Tá? Bom, eu vou ver depois, se eu ficar lendo os comentários todos, aí eu não consigo, eu me perco um pouco no caminho. Tá? Bom, a partir daqui, então, a gente fala de países cêntricos e países periféricos. Por conta dos cêntricos, existem os periféricos. Né? Porque existem países ricos, os outros são pobres. Então, por exemplo, essa é uma situação um pouco estranha, mas, por exemplo, quando eu fui para Portugal e uma senhora, muito amiga minha, brasileira e tudo, quis me mostrar uma igreja no Porto, a igreja de Santa Clara. Ela abre especificamente em alguns horários e tal. E ela me levou lá e tudo. Aí eu cheguei lá, entrei. A igreja de Santa Clara é de um barroco, rococó, né, enorme e toda dourada. E não é só dourada, aquilo ali é folha de ouro. Né? E eu olhei aquilo ali, é esteticamente maravilhoso. A gente tem que mas o sentimento que eu tive é quanto lombo de escravo foi necessário para extrair esse ouro e vir do Brasil, das Minas Gerais, para Portugal para fazer essa igreja. Então, o sentimento que eu tive não foi um sentimento de esplendor estético. Eu fui lembrar da dor das famílias e das pessoas que morreram nas minas. Sei que você pode simplesmente contemplar a estética e tudo tal. Mas eu fui lembrar desse tipo de coisa. E foi isso que me veio, foi o primeiro pensamento que me veio. Não foi que eu quis elaborar isso tudo tal. Né? Quando eu fui, por exemplo, para a Basílica de São Pedro, primeira vez que eu estive em Roma, eu cheguei assim na Praça de São Pedro, você olha, tem a praça, tem aquelas duas, a colunata de Bernini, que parecem duas mãos assim acolhendo as pessoas que chegam, né? E aí eu me pus na frente e olhei para a praça, tem uma grande igreja ali na frente e tudo tal, que é a Basílica de São Pedro. E aí o que me veio na minha cabeça foi: perdemos metade da Alemanha para construir esse prédio. Perdemos metade da Alemanha para construir esse prédio, porque toda a briga de Lutero com as indulgências foi para financiar as indulgências que eram vendidas na época, eram para financiar a Basílica de São Pedro, financiar a construção da Basílica. Então veja, são dois sentimentos
Você pode olhar a Basílica de São Pedro e dizer, olha, aqui está o centro do cristianismo. Pode, mas eu lembrei da Alemanha. Você pode olhar a igreja de Santa Clara e ver todo aquele barroco dourado, aquela coisa, e falar que coisa bonita. E é bonito. Mas eu lembrei da história do lombo, das chicotadas, das pessoas que morriam nas minas. Tá? Então a teologia da libertação, ela entende que só existem lugares ricos porque existem outros pobres. Só existem países cêntricos porque existem outros periféricos. São, por assim dizer, o terceiro mundo. Ele está dizendo que também na Europa existe pobreza. Embaixo, se você for um dia passear em Paris, existe tem o passeio de barco no Sena, você vai ver que embaixo das pontes de Paris tem gente com lona morando, com barraquinhos. Os caras compraram barraca de acampamento e moram ali, né, embaixo de cada ponte de Paris. Mas, de algum jeito, eles têm dinheiro para comprar barraca de acampamento, coisa que os pobres do Brasil não têm, né? Então, veja, de qualquer jeito, os pobres daqui são menos pobres do que os da América Latina. Mas ainda é o terceiro mundo dentro do primeiro mundo, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, por que os países da Europa, os Estados Unidos, né, que são países, a Inglaterra, que são países democráticos, por que eles apoiam ditaduras? Porque a ditadura fornece o interesse econômico que eles estão precisando. Então, só existem países democráticos, né, os grandes, porque existem outros que eles financiam ditaduras. Né? Porque convém economicamente. Então, segundo Celso Furtado e muitas outras pessoas, você só pode falar de desenvolvimento a partir do subdesenvolvimento de outros. É uma exploração entre pessoas, entre empresas e empregados e entre países. E a partir daí que você começa a entender o jogo da estrutura na teologia da libertação. Então veja, a teologia da libertação, ela depois, né, ela vai fazer a reflexão teológica. Tá? E na reflexão teológica, ela vai mostrar que, por exemplo, a teologia cristã só existe como envolvida, presente e participante. E assim reflete também a partir e sobre o Evangelho. Ou seja, o que a gente costuma chamar de ideologia, né, não é o caso. A teologia só existe se ela não for neutra. Ela tem que escolher um lado. Ou ela vai escolher o lado dos ricos, ou ela vai escolher o lado dos pobres. Tá? A teologia não pode se alçar com neutralidade acima dos conflitos que dividem e dilaceram o mundo, e a América Latina em particular, mas deve efetuar a sua opção dentro deles, dentro dos conflitos. E assim como aberta, contribuir para a libertação. E assim como liberta, contribuir para a libertação. Tá? Então, a partir dessa não neutralidade, a partir da opção preferencial pelos pobres, né? Porque os pobres não são porque são melhores, moralmente falando, mas porque são os preferidos de Deus, porque são aqueles que precisam. Fazendo uma comparação, é como uma mãe que tem 5 ou 6 filhos, vamos dizer assim, e um fica doente e vai para a UTI. Sei lá, um pegou uma moto e bateu a moto e foi parar na UTI. A mãe abandona tudo, os 4, e vai para a UTI, para cuidar daquele filho que está precisando ali. Não quer dizer que ela abandonou os 4 porque ela não gosta dos 4, mas ela abandonou os 4 temporariamente porque ela precisa trabalhar aquele que precisa dela. Então, esse é o pobre, entende?
É aquele que está na emergência da história, precisando de Deus, da ajuda, da libertação. E o pobre precisa ser libertado, ele precisa deixar de ser pobre. Diferente, por exemplo, com um negro, um gay, que não quer deixar de ser negro, ou não quer deixar de ser gay, ou não quer deixar de ser mulher, por exemplo. A mulher não quer virar homem, ela quer ser respeitada enquanto mulher. Então, são outros tipos de teologia. Mas a teologia latino-americana, ela parte do pressuposto que é preciso que o pobre deixe de ser pobre, que o rico deixe de ser rico e que exista uma libertação da estrutura das coisas. A partir disso, ela vai revisar os temas clássicos. O que é igreja? O que é revelação? O que são sacramentos? O que é trindade? O que é Maria? O que é Jesus Cristo? Ela vai revisar os temas clássicos a partir dessa não neutralidade, tá? Bom, até aqui, né, há um esforço da libertação da teologia para ouvir o povo, entender como este vê a sua situação, aprender o seu sofrimento e a sua luta. Ou seja, o teólogo não é aquele que dá as respostas, mas é aquele que ouve e elabora, porque ele tem o instrumental técnico, a palavra e tudo tal. Então, ele elabora a fala e a voz do povo. Mas ele precisa, se ele quiser ser teólogo, escutar das comunidades, escutar das pessoas. E a partir daí, ajudar as pessoas a formularem as coisas. O teólogo é um formulador, tá? Não é ele que cria do nada. Ele cria a partir das comunidades. Então, veja, a teologia europeia trabalha a questão dos livros. A teologia latino-americana trabalha a partir da realidade das pessoas. É muito diferente. Não que os livros tenham que ser jogados fora, mas você tem que partir de outro pressuposto, tá? Bom, a gente já viu a parte ética, a parte de reflexão, que é bíblica, que é teológica, que é preciso partir a partir do Êxodo, revisar todos os tratados da teologia, tá? E depois, no final, é preciso ter considerações pastorais, tá? A pregação, a catequese, a missão assumem outra configuração, né? O que é a missão? Não é simplesmente falar de Cristo, mas é falar de Cristo mudando a prática das pessoas e das comunidades, tá? Então, não é a procura, por exemplo, a pastoral não é a procura das pessoas que se afastaram da igreja, mas a procura de justiça, né, que é comum dos marginalizados e que vai agregar as pessoas, tá? Então, é outro ponto de vista. A estrutura paroquial, por exemplo, de comunidades, ela é superada, tá? E aí ela vai ser repensada, tá? Ou seja, são as orações que são espontâneas a partir da palavra de Deus, os novos hinos que dão testemunho da fé, mas também das necessidades e esperança dessas pessoas. Então veja, a oração também ela é fonte para empurrar, ela é gasolina para tirar as pessoas, para ajudar a libertar. Então, existe oração, existe sacramentos, existe palavra de Deus e tudo é visto em vista dessa indignação ética e refletido a partir da Bíblia. Então, veja, a teologia da libertação, ela tem um outro ponto de partida, tá? Agora, não é uma teologia herética, e não é ela é uma teologia ética, isso sim, né? Ética. Ela exige muita ética de nós, tá? Deixa eu ver agora alguns comentários, vamos ver. Vou ver alguns comentários, senão vocês brigam comigo.
Então, o Antônio tá dizendo aqui de teologia contextual, depois há muitas teorias da conspiração na internet falando horrores da teologia da libertação, que surgiu da KGB. Meu irmão, se fala de tudo, né? Você não viu gente xingando eu porque eu preciso ter vergonha, porque o padre Paulo Ricardo tem mais engajamento? E o que eu tenho que ver contra o padre Paulo Ricardo? O pessoal fala qualquer coisa. Fala-se qualquer coisa, tá? Bom, a teologia da libertação, ela nunca foi condenada pela igreja, tá? Eu estou aqui com o documento, por exemplo, posso colocar para vocês verem, o documento que diz que foi condenado é da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. É um texto que foi assinado em 1984 pelo cardeal Ratzinger, tá? E eu vou colocar para vocês aqui o texto no chat. Então veja, o texto, instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Então veja, a teologia da libertação, ela não foi condenada. O texto faz ressalvas ao método, a algumas situações